Olá, boa tarde a todos. É com muita satisfação que recebi o convite para participar hoje aqui deste encontro, deste currículo permanente voltado ao direito processual civil, ciente da importância que o processo civil tem na vida de todos nós, né? Seja como juízes, como advogados, mas eu aqui venho como o agente espião, né, das outras, do direito material. A minha área específica no direito material é o direito empresarial, porém, nos últimos anos tenho me voltado a alguns estudos de análise econômica do direito. E eu acho que é por isso que a Cláudia lembrou de mim e me sugeriu o contato e o meu nome para participar deste encontro de vocês. E como houve recentemente a edição e a vigência da LINDB, e o assunto é este, eu preparei aqui uma projeçãozinha para a gente conversar sobre a LINDB e o consequencialismo nas decisões judiciais, mas não apenas judiciais, e eu gostaria muitíssimo se a gente pudesse estabelecer um momento de debate, quer dizer, essa é uma mesa de debate, não uma palestra, e eu gostaria muito que fosse uma mesa de debate. Então, eu quero só encaminhando, quero ver se, com isso, chamo a atenção dos senhores sobre alguns dos temas e por favor, gostaria muito de debatê-los aqui, inclusive no decorrer da exposição que preparei. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, né, ela trouxe modificações muito importantes no meu entendimento quanto às consequências dos atos das autoridades. E estava conversando com a doutora Thais, o que me chamou muito a atenção à época do início da vigência é que eu não ouvia falar sobre, é como se não existisse alteração da LINDB, é como se princípios fundamentais relacionados à percepção das consequências dos atos das autoridades não tivesse vindo para o Brasil, não existisse ou não interesse. E não vi movimentos, não vi eventos sobre, é como se, aqui no Brasil a gente faz muito isso, se a gente não falar muito, não pega, e ao contrário, se a gente falar bastante, pega, né? E, no entanto, eu tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e observei que alguns dos desembargadores estão muito antenados com essas alterações, inclusive naquele evento que foi logo após a edição da lei, já tivemos um levantamento jurisprudencial de alguns acórdãos já pautados nestas alterações, o que me mostrou que, sim, esse é um tema que pode e deve ser pensado, inclusive pelas autoridades do Poder Judiciário, muito embora não seja só, como eu disse, voltado ao Poder Judiciário. Para fazer essa conversa entre os temas, análise econômica, LINDB, eu escolhi uns capítulos introdutórios de um livrinho que eu ajudei a coordenar, que se chama Análise Econômica do Direito, Justiça e Desenvolvimento. Ele é um livro de 2016, muito simples, com umas primeiras ideias de análise econômica aplicadas à justiça, como o próprio nome indica, e ao desenvolvimento sob a perspectiva tanto das relações privadas quanto das relações públicas. E, evidentemente, as alterações da lei de introdução são as minhas fontes aqui de referência. Do livrinho, e eu falo livrinho porque ele é pequenininho assim, né? Não que ele seja um livrinho, mas ele é bem pequenininho. Eu quero fazer um diálogo, dentro do possível, transdisciplinar e vamos ver até que ponto isso é possível, até que ponto é um mundo real, o mundo da ficção e do ideal que todos nós gostaríamos, né? Eu estava aqui durante um intervalo, ali aguardando o início, e estava pensando a quantidade de processos que deve dar um desespero nos senhores todos, né, que devem acessar e ver quantos processos entraram nos últimos 10 minutos, meia hora, quer dizer, uma hora, o que é um mundo real, quer dizer, com que limitações os senhores têm que se deparar, assim como outras autoridades, no exercício das suas funções. Eu até vou mencionar aqui, mas há algum tempo eu fui por um período secretária da administração lá no Paraná, e daí, quando foram apreciadas as contas do ano em que estive lá, houve primeiro era um pedido de aplicação de multa para mim, né, secretária, porque eu não havia autorizado o aumento do funcionalismo público naquele ano, e não tinha autorizado, evidentemente, porque não tínhamos dinheiro para isso, estávamos no limite prudencial.
E mesmo assim houve lá a previsão no relatório da incidência de uma multa gigantesca, depois as contas foram aprovadas, isso foi considerado uma ressalva, mas vejam bem, como a gente fica numa situação que não tem solução. Se desse aumento, aí acho que seria pior ainda, né? Porque daí ia ser responsabilizada porque não atendia ao limite prudencial, o Estado do Paraná não podia ter dado aumento. Como não dei, houve também uma análise que considerava que deveria ser aplicada uma multa porque não foi dado um aumento. Então, a autoridade administrativa, né, ela deve ser, sem dúvida nenhuma, fiscalizada pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, por todo mundo, mas deve ser considerado o contexto no qual as decisões foram tomadas. E essa nossa lei, ela fala bastante em contexto. Portanto, começando aqui com o primeiro dispositivo que foi modificado pela lei de introdução, diz o artigo 20, em síntese, que tanto na esfera administrativa, como de controladoria, como judicial, são vedadas as decisões com base em valores jurídicos abstratos. Será que um princípio se enquadra num valor jurídico abstrato? Quer dizer, que não foi concretizado por meio de uma lei que viesse a complementar aquele ditame? Porém, o que é que diz a lei ainda, na sequência? Sem que se considere as consequências práticas da decisão. Então, até é possível que se julgue com base em valores abstratos, mas é imprescindível que as consequências práticas sejam consideradas. Portanto, a própria motivação da decisão, seja ela de um tribunal de contas, seja uma decisão judicial, seja a decisão de uma autoridade administrativa, deve ter em sua motivação a demonstração inequívoca da medida e das alternativas que foram consideradas. Falar sobre esse tema é bastante antipático, né? Porque que complicado, como tornou mais complicada uma decisão administrativa, uma decisão do Tribunal de Contas. Eu até vi um debate na televisão, lá na Globo News, na época da entrada em vigência da lei, eram alguns professores de direito administrativo e alguns procuradores, alguns conselheiros do Tribunal de Contas. E o conselheiro dizia assim, não, nós temos que apreciar e julgar apenas pelo princípio da legalidade. E isso nos complica muito. É legalidade estrita, né? É um complicador pensar em consequência. Sim, é um complicador pensar em consequência. A Cláudia, que também teve a oportunidade de estudar análise econômica, inclusive no seu mestrado, né? Cláudia, sabe disso. Quando a gente descobre análise econômica, é um horror, é melhor não ter descoberto antes. É tão bom não pensar em consequência, em escassez, em decisões que são decisões difíceis, traumáticas, como se os recursos fossem infindáveis, né? Como se as imposições legais fossem absolutas. Esse é um simplificador incrível. Porém, por óbvio que esse tipo de orientação não leva ao desenvolvimento. Por quê? Porque eu não posso trabalhar recursos escassos como se não escassos fossem. Então, são as tais das decisões... Ops! Vai mal, ainda bem que a projeção continua. Então, as decisões, elas são decisões que devem, além da ideia abstrata de justiça, considerar, como eu disse, consequência. É uma legalidade versus consequência, o que não significa que sejam antagônicos, né? Até trocamos uma mensagem sobre isso com a doutora Cláudia. Por quê? Porque a maior parte do que for decidido pela legalidade será também uma decisão consequente e, aliás, eficaz. A ineficácia é a exceção. Normalmente, o que é justo é eficácia. Tem trabalhos de análise econômica quanto a julgados sobre questões fundamentais que demonstram isso. Então, o problema para nós é quando eu não tenho essa harmonia. Lógico, quando eu tenho justiça junto com eficácia, aí que beleza. O difícil é quando eu tenho que fazer uma decisão entre eficácia, no sentido econômico, e justiça, como um princípio. Qual que é a relevância de se perceber a escassez para aquele que julga, para o que decide? É total. Se a gente parte da análise
de uma questão jurídica, também pelo prisma da escassez, é a velha história do cobertor curto. No momento em que eu considero e atribuo um direito, eu estou retirando recursos, provavelmente, de outro direito. Eu quero dizer, então, por exemplo, no campo do medicamento, o lançamento do livro do Dr. Gibran e outros, temos trabalhos interessantíssimos sobre esse campo. Cada vez que um medicamento de alto custo ele é autorizado por uma decisão judicial, é lógico que isso sai do orçamento de alguém. Então, pode ser que, em razão daquele recurso, por exemplo, um determinado posto de saúde não vai poder oferecer medicamento para desidratação infantil. Ai, que difícil. Ai, que decisão difícil. Né? São as escolhas trágicas, né? No sentido propriamente, não no sentido econômico. Mas a escassez existe e ela deve ser ponderada. Aí, quando eu estava lá no TJ, por óbvio, que alguém que estava lá assistindo disse assim, mas como é que nós, juízes, poderemos analisar ou teremos conhecimento para isso, eficiência de uma decisão, consequência de uma decisão? Eu digo, na teoria é muito, muito fácil, mas e na prática? Então, será que todo mundo vai ter que ter um matemático, um estatístico no gabinete para decidir se aquela interpretação ela é e será eficiente ou não? Não é? Aí me parece que a única resposta possível é quem tem que provocar e demonstrar são as partes demandantes. Né? Não é o juiz que vai atrás da informação, é a parte demandante. Então, ela demonstre, quando peticiona ou na inicial, o porquê da eficiência daquela decisão. E, aliás, não precisa ser uma eficiência puramente econômica, né? Lembre-se que eficiência não é só econômica. Ou a correlação entre a decisão que vai ser tomada, a reserva do possível, e se for uma questão mais elaborada, que venham cálculos, que venham levantamentos, trazidos pelas partes. A parte traz a outra parte contesta, ou se o juiz não estiver convencido, aí sim ele pode pedir uma prova técnica adicional, né? Mas é preciso que se considere a infelicidade que é existir essa palavrinha, né, que é a palavrinha escassez, e as consequências que a escassez traz, mesmo quando se imagina que se está a prestar a justiça. Né? Então, é o que também na economia, às vezes você pode encontrar referências sobre isso, é conhecido como o efeito Peltzman. Ou seja, quando se pretende um determinado resultado, mas o resultado que se obtém é outro. Vamos lá, o exemplo das passagens aéreas. Deve ou não a passagem aérea já contemplar uma bagagem obrigatória? Ora, pense, vocês acham que, se for aprovada esta lei que diz que sim, tem que ser contemplada uma bagagem obrigatória, vocês já acham que as companhias vão simplesmente aderir a isso e os preços não serão alterados? Claro que não. O que vai acontecer? Vai subir o preço para todo mundo, quem tem bagagem e quem não tem bagagem. Era esse o efeito pretendido? Não era o efeito pretendido. Eu me lembro em Curitiba, no final do ano passado, eu vi no rádio que houve uma autuação no PROCON em razão de um bar que ele cobrava mais barato a entrada de mulher do que a entrada de homem. E aí foi dito, isso é uma discriminação com a mulher. Eu não acho, eu acho que se a mulher pode pagar menos, melhor para ela, né? Mas o que aconteceu em relação a essa situação? Vocês acham que os bares diminuíram o valor ou elevaram para todos? Elevaram para todos. Quer dizer, é o efeito contrário, é o efeito Peltzman, não era o pretendido, mas é o que acontece. E isso pode acontecer também em relação a uma decisão judicial. Tem uma que todo mundo comenta aqui do Rio Grande do Sul, mas da Justiça Comum, que foi relacionada à locação para idosos, né, que um despejo foi recusado, alegando-se o direito à moradia do idoso. E, por óbvio, que daí apareceu uma redução enorme na oferta de imóveis para idosos. Mas como é que faz? Eu não posso dizer alugo, mas não para idoso. Não. O seu corretor de imóveis, quando chega o idoso lá, diz, infelizmente já foi alugado. Então, queira ou não queira, vai ter um impacto, e um impacto que deve ser considerado, e certamente não é o que o julgador queria. Então, é essa possibilidade desse efeito, que é um efeito não pretendido, que poderá nos levar a pensar um pouquinho sobre as consequências, como eu estava dizendo, das decisões tomadas pelas autoridades. Diz ainda, o artigo 21, vamos voltar para a Linde.
A decisão que anula ato ou contrato deve indicar as condições para a regularização ocorra de modo proporcional e equânime, não se podendo impor ônus ou perdas anormais ou excessivas. Eu também gosto muito desse artigo, em razão dessa experiência que tive como administradora pública, né? Então, eu fui procuradora do Estado, me aposentei o ano passado, fui 30 anos procuradora. E na procuradoria, eu via muitos colegas que faziam pareceres, devem fazer até hoje, que diziam não pode, mas não diz o como. Então, diga um não pode, mas diga, se for viável, lícito, lógico, diga como resolver a questão. Isso é uma coisa que me afligia muito. E isso é cada vez mais intenso nas procuradorias, sabe por quê? Medo de responsabilidade. E se você negar, você não se responsabiliza. Porém, se tudo for negado, fecha a porta, né? Fecha a porta do Estado, da administração pública, não posso paralisar. Então, gosto dessa ideia que um ato, um contrato é anulado, diga-se, por quê? Há possibilidade de correção? Como se regulariza? Qual é a maneira correta de se fazer? Meu Deus, o que se ganha tempo com isso? Imagine se vem uma autuação, por exemplo, do Tribunal de Contas, vem lá, pede uma tomada de contas especial e diz, esse contrato é nulo. Ótimo. E se ele disser assim, esse contrato é nulo e a operação, a negociação seria devidamente realizada assim, assim, assim. Então, a administração pública já faria da forma adequada na segunda vez, e não ficaria naquela expectativa de fazer e ser glosado de novo, fazer e ser glosado de novo. Não sei se vocês já passaram por isso. Isso acontece algumas vezes em algumas juntas comerciais em alguns estados, né, que é a minha área de atuação. Então, você faz uma alteração contratual, leva lá, o cidadão fica procurando o que está errado, né, para dizer não pode. Então, já diga. Não está incorreto. Mas o que está incorreto? O que é que falta? Né? Qual é a sugestão? Não, a graça está em você levar 5 vezes, não é isto. E mais, eu montei um instituto lá para consultoria empresarial, a gente faz curso também, e nesse instituto eu fiz como uma empresa de consultoria, exceção empresariedade, parágrafo único, 966 do Código Civil, vai para o cartório, né? Mas daí precisa também do alvará da prefeitura. Foi hilário. Porque conforme o fiscal vinha uma determinação. E eu levei um azar porque peguei 3 fiscais diferentes e cada um devolvia pedindo algo adicional. Falei, entre brigar e fazer, era tudo, fiz. Nada estava no regulamento, nada estava nas normas, mas tudo bem, em vez de brigar, vou lá e faço. Cumpri 1, 2, 3 vezes. Mas a graça estava em mudar o fiscal e mudar a exigência, né? Então, é preciso que, eu tenho a impressão, para que a gente cresça como sociedade, que as decisões indiquem as condições para regularização, não ficar nessa brincadeira. Eu também tenho pavor, por exemplo, quando eu vou fazer documento público, vou fazer um passaporte. Eu não sei se vocês, eu fico morrendo de medo. Eu cumpri tudo que estava na lei, vi o que tinha no site, fiz o checklist, chega lá e olha assim, sua certidão de casamento tem 1 ano e 3 dias. As certidões de casamento agora só vale 3 meses. Aliás, não é nem 3 meses, é 1 mês, né? Você tem que levar uma certidão atualizada de casamento. E, às vezes, não está lá na lista de documento do site. Isso aconteceu, inclusive, eu fui acompanhar meus pais, e a minha mãe só tinha certidão de casamento dela lá em 1963. Aí o rapaz fez, que também está errado, fez vista grossa e aceitou. Então, ora, exige ou não exige? Primeiro. Segundo, é correto que eu fique exigindo certidões atualizadas e certidão de casamento? Não, leva a certidão e assina uma declaração de que não houve uma alteração na sua condição civil. Eu sei que o que se quer é a condição civil, sob pena de responsabilidade, etc. Mas isso é um incômodo, né? Exigências e sem a indicação, inclusive, da regularização. Tudo bem, eu estava lá, eu entendo do assunto, mas tem pessoas que não entendem, não tem aquela percepção. Assim é que, quando um agente, uma autoridade, de forma geral, opta por um entendimento, uma posição, etc., ela tem que pensar o custo das suas escolhas, né? Então, ao decidir, isso terá um impacto, isso acarreta um custo. Não digo que não se deva decidir daquela maneira, mas o que eu digo é o custo das escolhas tem que ser sopesado. É um dificultador? Claro que é, né? Como eu brinco, quem disse que as coisas têm que se tornar mais fáceis, né?
porque nós aqui no nosso país já vivemos muito as facilidades e vimos resultados que nós temos por aí. Quem sabe elas têm que se tornar um pouco mais difíceis, mais responsáveis, né? Desde que, como eu disse, sempre pautados em razoabilidade, para daí a gente ter um desenvolvimento institucional verdadeiro. E ainda mais, quando é decisão administrativa, e veja, não, os senhores são autoridades do judiciário, não administrativo, mas quantas as atividades de administradores que os senhores irão julgar também? Ora, vão julgar, vão apreciar uma determinada demanda. E como é que ficam os aspectos políticos das decisões administrativas, né? O aspecto político, ele é um aspecto temporal, né, fruto da ideologia ou do partido político que está no poder naquele momento, e aquele partido político está lá naquele momento porque foi eleito, quer a gente goste ou não. Eu, às vezes, penso que a democracia é uma porcaria, mas não existe nada melhor, né? Então, nós temos que nos ater a isso e entender que, às vezes, as escolhas são escolhas erradas, mas, tendo sido tomadas certas ou erradas, a forma adequada de modificar essa decisão é na próxima eleição. Então, por quê? Porque existe um aspecto político nas decisões administrativas. E se a gente não respeita, cria uma insegurança, né? Vem a autoridade executiva, digamos, faz uma determinação legal, constitucional, aí vem uma decisão judicial e afasta, por uma questão que seja uma questão administrativa, puramente administrativa, política, e não combina a ideia do julgador com a autoridade. Eu me lembro que tive a satisfação de vir no TRF no ano 2000, quando da privatização do Banestado, porque eu, pela Procuradoria, fui que participei desse processo lá. E estive aqui com o desembargador Teori Zavascki, foi quando eu conheci pessoalmente. E foi amabilíssimo na nossa conversa, e eu vim aqui para antecipar que poderiam chegar demandas judiciais contra a desestatização, e foram milhares, né, do Banestado, e sobretudo, para pontuar, e queria conhecê-lo para entender a separação entre, digamos, a opinião de um julgador e uma decisão administrativa. A gente trouxe subsídio, mostrou como o processo era correto, em que lei se baseava, deixamos material, e teve demandas aqui que tentaram interromper, no TRF4, interromper a licitação no dia, não foi dada nenhuma tutela de urgência, e a privatização saiu. E, sinceramente, deveria sair, porque o Banestado tinha um saldo a descoberto diário, que quem pagava era o Estado do Paraná, então o cidadão do Estado do Paraná inacreditável, então tinha que sair. Mas não é possível, mas eu sou contra as privatizações. É difícil isso, né? Porque cada um tem o seu convencimento sobre, e por isso que se me perguntam sobre desestatizações, privatizações, é difícil para mim dizer se eu sou a favor ou sou contra, primeiro porque não existe algo de caráter absoluto, né? Sou a favor ou sou contra. Eu sei que ela deve ser processada de forma legal, que as licitações não devem ser fraudadas, os pregões não devem ser fraudados, e que o Estado deve, dentro do possível, vender os seus ativos com a maior valoração possível, porque é patrimônio público. Querem saber, não sei se os senhores ouviram falar dessa medida provisória do saneamento, não sei se já chegou alguma coisa aqui. A medida provisória do saneamento praticamente inviabiliza as sociedades de economia mista, estaduais e municipais, que operam com saneamento por meio dos contratos de programa, que são contratos com os municípios, bastante longos, que tem toda uma categorização especial. E agora vem uma medida provisória, que se não for votada até a semana que vem, vai ter que começar o processo tudo de novo, e essa medida provisória diz o seguinte: ela diz que esses contratos de programa não serão respeitados. Quer dizer que isso, em termos de ativo da sociedade estatal, vai esvaziar por completo. E eu tenho sociedades estatais, como é o caso da nossa, do Estado do Paraná, da Sanepar, que ela é não só uma companhia aberta, então com ações em bolsa, como B2 da B3, que é a antiga Bovespa, né? Então, ou seja, que já tem toda uma política de compliance, de mercado, tem investidores no Brasil e no mundo, e vem uma medida provisória que pode triturar o valor de uma companhia. Então, veja, é uma decisão administrativa, como eu disse, porém, é lógico que, por se tratar de medida provisória, outro aspecto bacana é a gente pensar se isso é matéria de medida provisória, né? E a outra, então, a outra medida provisória é essa da liberdade
de mercado, sei lá como é que foi chamado, que prevê alterações no Código Civil, introduzindo a sociedade limitada unipessoal por medida provisória. O que significa que um cliente pode vir aqui, eu posso abrir uma sociedade limitada unipessoal? Pode, tem a 881. Daqui 3 meses eu digo para ele, vai ter que transformar ou fechar, porque não foi aprovada medida provisória, nesse aspecto não foi aprovado. Isso não é matéria de medida provisória, claro que não. Mas aí eu começo a ter as confusões de competência. Foi falado um pouquinho aqui o que é do judiciário, o que é do legislativo, mas também podemos falar o que é do executivo, o que é do legislativo. Nós precisamos ter maiores parâmetros institucionais, né? Bom, o artigo 22, vamos lá, na LINDB, a interpretação das normas sobre gestão pública deve considerar dados de realidade do administrador, as exigências das políticas públicas a seu encargo, sem desconsiderar o direito dos administrados. Vocês sabem que quem está por trás desse projeto é o Carlos Arias Stunfeld. Fácil falar, né? Então, a interpretação ela tem que ser praticamente perfeita, porque ela deve considerar a realidade, as exigências das políticas públicas daquele momento e os direitos dos administradores. Mas essa é a mensagem. E é uma mensagem que nos leva a interpretar que a gestão pública também não ocorre de forma miraculosa, né? Eu dei o exemplo ali que já antecipei. Como é que a gente vai fornecer um aumento para o funcionalismo se não tem recurso para isso? Temos ainda, quando eu penso em normas de gestão pública e dados de realidade, trouxe de novo um exemplo, porque a gente acaba partindo dos exemplos da vida da gente, vivência da gente, a minha atuação na Procuradoria-Geral do Estado, né? Será que a administração pública não seria muito mais adequadamente orientada para evitar litígio do que para a defesa nas lides judiciais? É claro que sim. Mas para isso eu não posso ter um procurador, um consultor, né, do Estado, em qualquer uma das suas esferas, sujeito à responsabilização por opinião jurídica respaldada. Isso traz uma insegurança enorme. E o ser humano, como bom ser humano que é, o que ele vai fazer? Ele não dará mais pareceres conclusivos. Não dando pareceres conclusivos, sinceramente, é ruim para todo mundo. Então, eu preciso ter um ambiente adequado e as atribuições e o exercício das atividades ligadas ao direito mais esclarecidas também. A tragédia dos comuns eu trouxe aqui só para mencionar, né, também é outra locução da economia, né, mas o que significa que às vezes a gente pensa assim, que bom se tudo pudesse ser considerado um direito de todos. Então, a coletividade, o direito da coletividade, que bom seria. Aí vem essa alegoria da tragédia dos comuns para dizer que não. Que muitas vezes ao tornar os direitos direcionados e privados, é que eu tenho a solução mais eficiente. Para quem não se lembra do significado dessa tragédia dos comuns, eu digo é uma alegoria, né? Mas imagine um lago em que todo mundo pode pescar quando quiser, quantos peixes quiser. E vocês sabem que os peixes também precisam de um tempo ali para a sua produção, né? E aí o que acontece? Provavelmente será levado à extinção. Por quê? Porque todos vão querer, imagine que é uma colônia de pescadores, todos querem pescar o maior número possível de peixes, porque ali está a sua sobrevivência. Então, esse num padrão de propriedade comum ou coletivo. Imaginemos se, ao contrário, eu tivesse a propriedade deste lago, deste rio, fracionada, teoricamente, para o uso dos pescadores a partir de um cronograma específico que validasse o período de não pesca também. E que os pescadores que não fizessem uso do seu período pudessem negociar o período com outros pescadores. Você está gerando riqueza, você está gerando preservação ambiental e gerando riqueza por meio do direito de propriedade. Isso para dizer, direito de propriedade não é algo indesejável, não é algo pouco eficiente, muito pelo contrário. Tende a ser mais eficiente a definição de propriedades claras do que quando há direitos assegurados a partir de interpretações que tornam a propriedade não clara.
né? O que gera insegurança. Eu me lembro também, como procurador, há alguns anos, teve um determinado governador nosso que ele era bastante complacente com invasões. E daí que essas ações vinham para a procuradoria, 5, 10, 12 anos depois das invasões, e os proprietários pedindo toda a indenização pela área, construções, plantações, lucros cessantes, etc. Quem paga? O Estado. E por que o Estado paga? Porque as ordens de reintegração não foram cumpridas. E não foram cumpridas porque o governador era simpatizante com. Veja como é pouco eficiente não se dar valor ao direito de propriedade. Ainda mais, estou me referindo, é lógico, às invasões que foram algumas ficaram famosas no Paraná, algumas invasões de áreas extremamente produtivas e que causaram um prejuízo muito grande às proprietárias e, via reversa, ao próprio Estado. E daí, depois que o Estado era condenado, a gente ia atrás dos líderes da invasão. E toda vez que eu ouço falar hoje em dia em coletivo, né, os líderes, eles pulverizam. Você não tinha lá uma associação dos invasores da família tal, claro que não, né? Então você não identifica os líderes, você dificilmente chega aos invasores. E quem vai morrer com o prejuízo, aí sim, é a própria população, né? E na minha ideia, essa estratégia agora dos coletivos, veja como eu sou radical, é para isso mesmo. Quem quer fazer algo sério, faça uma associação, diga quem é, bote o nome lá, quem são os associados, qual é a sede, né? Agora, quem faz coletivo, dilui a autoridade. E ao se diluir a autoridade, você não tem responsabilização. Né? Então, isso é perigosinho. Como? Esse é o objetivo, exatamente. Exatamente. Como era daquelas associações, lógico que eu estou relatando os casos dos sem terra, sem apartamento, sei lá. Mas, então, essas ações não era organizado no sentido formal. Eu tenho a impressão também. E isso gera uma indefinição muito grande, né? Porque as pessoas têm que ter responsabilidade, desculpe, têm que ter direitos, claro. Mas esses direitos devem ter o seu espelho em responsabilidade, sob pena de eu ter distorções muito incômodas, é lógico. Por mais que possa se imaginar que os coletivos possam fazer um trabalho muito sério. Até a minha cunhada é médica, sábado ela estava almoçando lá em casa, ela está participando de vários coletivos lá em Curitiba, e ela é a tradicional, assim, a família dela é de esquerda, o pai dela foi prefeito de um partido da chamada esquerda, etc., e ela defendendo justamente os coletivos, a importância. Eu considero tudo isso. Só que, no meu entendimento, essas ações devem ser realizadas de uma forma, como eu disse, uma forma clara, o que pressupõe, justamente, desculpe a redundância, a forma que pressupõe formalismo. Né? Senão, enquanto tudo correr bem, uma maravilha, a hora que der algum problema, como é que fica? Quem é que vai arcar com o resultado final disso? Ou ainda, com as consequências do efeito Peltzman? Né? Então, eu preciso considerar essa potencialidade. Mas vamos adiante aqui nesses temas. Tá bom, nosso controle está na mão, né? Bom, esse aqui é um pedacinho de um acórdão que eu retirei, e é de alguns julgados de Santa Catarina, especialmente. Tem lá juízes, eu conheço porque eles participaram da Associação Brasileira de Direito e Economia, e que gostam dessa ideia e trabalham alguns conceitos econômicos de forma bastante expressa, e hoje em dia tem alguns precedentes até também dos tribunais superiores que já trazem a análise econômica, só que às vezes é um uso equivocado, né? Isso também é um problema, porque eu vejo pelos meus alunos, mestrado, doutorado, então eles ouvem falar em custo de transação e externalidade e começam a usar os termos sem ter a menor ideia do significado econômico desses termos, né? Porém, aqui, ao contrário, é um exemplo da utilização prática desses conceitos de análise econômica, para daí irmos para o artigo 26. Para eliminar irregularidades, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive para fins de licença, a autoridade poderá celebrar compromissos de eficiência, mas não pode prever desoneração permanente. Eu achei engraçado desse 26, porque os senhores sabem como é que é. A lei a gente sabe como entra, não sabe como sai.
aquele entre vírgulas, inclusive para fins de licença, me pareceu tão artificial na redação. Tem que olhar na versão originária da comissão que montou esse projeto, porque me parece um recado tão claro aqui que é para as licenças. Então, sugerindo que a autoridade possa relativizar a não concessão de licenças, desde que essa concessão da licença extraordinária seja acompanhada, como diz a lei, de compromissos de eficiência. E de nenhum modo se pode admitir uma desoneração completa. Isso me lembra, acho que eu coloquei ali um julgado. Não, está mais para frente. Mas isso me lembra 2 julgados que vi, 2 situações parecidas com situações bem diferentes. Uma delas foi em São Paulo, foi uma condenação a uma determinada empresa que havia desrespeitado normativas ambientais, e essa empresa, daí na condenação, ela foi condenada durante muitos anos, agora já não me lembro se é 25 anos, que ela tem que fazer a preservação da parte de jardinagem da 23 de maio ou 25 de maio? Aquela bem grande lá em São Paulo. 23 de maio. Então, dá 23 de maio. Eu achei tão interessante, melhor do que mandar destruir o prédio. Né? Então, já foram construídas 2 torres e tal, que tiveram irregularidades nessa construção. Ao invés de mandar destruir a torre, o que faz? Vai fazer a preservação ali. Interessante. Em contrapartida, em Santa Catarina, teve uma decisão em sentido bem diverso dela, de um desses grandes hotéis que tem nas proximidades de Florianópolis, mandando derrubar as torres dos hotéis lá, né? E eu não sei se é essa decisão mais adequada. Quando eu pondero nas consequências que advirão a esta decisão, e quando eu penso que, de repente, se foi uma mera irregularidade, que ela possa ser sanada por meio de um compromisso. Então, por exemplo, se é que é possível, não fui a fundo, estou dando exemplos, né? Mas não fui a fundo, não trabalhei em nenhum deles, mas imaginemos que fosse possível, então, ao invés de mandar demolir a construção, se é que isso é possível, alguma forma de reparação ao dano urbanístico ou ambiental, se for urbanístico melhor ainda, porque o ambiental soa mal, né? Mas o urbanístico possa ser superado por um compromisso. Por que não? Desde que não haja a desoneração permanente. Tudo isso é bacana de se pensar, né? E normalmente quando a gente vai analisar uma situação concreta e ver que tem um regulamento sobre, ou tem uma agência reguladora que atua sobre. Por falar em agência reguladora. O que são as agências reguladoras nesse país é muito complicado, né? Elas são tão pouco prestigiadas. Isso me lembra porque o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, semana passada, mandou a AGEPAR voltar atrás. A AGEPAR é a agência das concessões do Paraná, voltar atrás na definição de uma tarifa de saneamento. E não foi com base em ilegalidade praticada pela AGEPAR ou pela Sanepar. Foi porque o Tribunal de Contas considerou que não podia se ter um aumento maior do que a inflação. Eu digo, Primeiro, isso é competência da agência. Segundo, voltando, a Sanepar é uma sociedade aberta com ações em bolsa, né, cujos acionistas precisam ser remunerados. Sabia? Senão não tem mais acionista, não tem mais investidor. E são investimentos de alto porte. E se eu não tiver mais investidor, quem é que vai, então, responder pelo saneamento? Tá bom, eu vou fazer uma conexão com a medida provisória e vou dizer assim, então eu vou cortar o saneamento em empresas privadas menores, porque ninguém dá conta de uma empresa de saneamento do porte de uma Sanepar ou outras que há no Brasil. Certo? Mas daí, como é que eu vou garantir subsídio cruzado? Como é que eu vou garantir saneamento para uma empresa, para um município, desculpe, que é deficitário? As estatais cuidam disso o tempo todo. Olha que eu sou muito pouco estatizante, mas esse tipo de consideração tem que ser levado a cabo. Porque se opera na Sanepar com subsídio cruzado justamente para o processo de universalização do saneamento. E fica se dizendo que no Brasil não chega a 50% de saneamento. No Brasil, porque no Paraná, da rede da Sanepar, quer dizer, onde a Sanepar fornece água, ela tem quase 100% de saneamento.
Então, é possível se ter, sim, uma empresa que seja eficiente e é muito complicado eu não entender, como eu disse, a diferença de atribuições entre uma autoridade, por exemplo, do Tribunal de Contas e a autoridade de uma agência que foi quem recebeu a delegação para justamente definir tarifa, por exemplo, né? Até porque, sempre que eu tenho o tal do interesse público envolvido, como hoje de manhã eu estava falando para meus alunos, eu estava falando em interesse da sociedade, dizendo assim, interesse da sociedade comercial, né? O interesse da sociedade comercial é uma ficção. Claro que sociedade não tem boquinha, né? Então, o interesse da sociedade ou é o interesse dos administradores ou é o interesse dos sócios. Sendo dos sócios, o que se espera é que seja pelo menos da maioria. Porque daí essa maioria, ou esse controlador, ele vai nomear os administradores e os administradores vão expressar a vontade da sociedade. Mas isso é uma ficção. E será que interesse público também não pode ser sopesado e criticado sob esse ângulo? Então, é lógico que o interesse público ele vai aparecer na boca daquele que hoje ocupa o espaço público e que é considerado o agente de expressão do interesse público. Mas quem disse que é interesse público? Será que não é o interesse de grupos que vestem uma roupagem de interesse público? E vamos lá? Será que isso não acontece? Então vamos dar outro exemplo polêmico. Mas é só exemplo. Num país hipotético, um presidente hipotético fizesse um decreto hipotético liberalizando o uso de armas de forma hipotética. Será que o interesse, ainda hipotético, é um interesse de que as pessoas de bem possam se defender de forma mais evidente das agressões? Ou será que não tem uma mãozinha, né? Nesse país hipotético, de algum interesse também empresarial envolvido? Né? Ou interesse de grupos envolvidos? Claro que tem. Por isso que quando a gente lê a doutrina norte-americana e vê, e a inglesa mais ainda, e vê a descrença com a lei, a nossa lei, porque eles chamam de lei, law deles é a jurisprudência, mas, na Inglaterra principalmente, nos Estados Unidos é mais mesclado, né? Mas quando a gente pensa quando a gente pensa na lei, de como ela vem e das interferências que existem para a produção da norma, você sabe que, pela análise econômica do direito, é muito mais propenso eu ter desvios na lei do que no julgado. Sabe por quê? Porque os julgadores são pulverizados. A lei, você vai lá no gabinete do deputado e ali a influência e o lobby é muito forte. Então, existe essa perspectiva também, né? Por quê? Porque muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes o que se chama interesse público não é interesse público. Às vezes até pode ser interesse público e, ao mesmo tempo, ser bom para alguém, um grupo, uma empresa, sem problema nenhum. O duro é quando não é. Uma vez eu vi um projeto de lei no Paraná, que não foi adiante, era de um vereador da cidade de Arapongas. E se alguém é do Paraná sabe que Arapongas é grande produtor de boné. E a lei era para tornar obrigatório o uso de boné em escolas públicas. Interesse público. Pucarana, Apucarana. Então, assim, interesse público no uso do boné. Veja como, às vezes, não é fácil a gente distinguir entre o que é o interesse público e o que é interesse de um grupo, né? Como eu disse, às vezes pode coincidir. 27. E daí eu acho que, quem sabe, analiso esse por último, para a gente poder continuar daí na conversa aqui com a doutora Cláudia, que tem a exposição dela muito mais focada no processo, mas também para, eventualmente, a gente poder debater agora ao final. Mas o artigo 27 diz o seguinte: a possibilidade de uma decisão impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos. A possibilidade de uma decisão. Então, impor compensação por prejuízos anormais ou injustos. Esse dispositivo é voltado à autoridade administrativa, mas ele abre um espaço que talvez possa ser interessante da gente refletir sobre barganha no direito público. Então, ela é um artigo que parece definir esta possibilidade de barganha, mesmo quando é envolvido o interesse público, por meio de
compensações. Então, é admitido que houve um benefício indevido, mas esse benefício indevido pode ser compensado porque, por exemplo, existe um crédito tributário em favor daquele que obteve o benefício indevido. Ficou largo assim, o artigo 27. Me parece que está prevendo uma correção de externalidades negativas e positivas esse dispositivo, porque as pessoas na sua vida normal, nas atitudes que cometem, acabam gerando situações vantajosas para si própria ou lesões a outras partes, né? E quando há uma situação desvantajosa e merecida, acontece uma ação por enriquecimento ilícito, né? E a pessoa precisa compensar porque ela se sobrebeneficiou de alguma situação. E quando há perdas também ela tem que indenizar. Então, me parece que há eventos administrativos ou correções que o juiz pode fazer que sobrebeneficiem partes e elas podem ser obrigadas a indenizar alguma coisa. É verdade, porque quando se fala em externalidade, a gente pensa muito, faz uma associação com externalidades negativas, mas existem também externalidades positivas, né? Eu vou ficar naquele exemplo do hotel em Santa Catarina. Imaginemos os postos de trabalho que são desenvolvidos naquele hotel, a arrecadação tributária, o desenvolvimento do local, tudo isso é externalidade positiva. E a negativa, imaginemos que tenha sido o descumprimento de uma norma de gestão da própria cidade. Esses aspectos positivos também devem ser pensados, é isso, né? E sopesar as externalidades. Sim, se eu tenho uma fábrica de carvão e eu emito fumaça quando eu faço carvão, essa fumaça pode perturbar toda a cidade. Isso é uma externalidade negativa que eu estou impondo sobre a cidade. Eu posso ser obrigada a indenizar isso porque eu estou prejudicando, através da minha atividade, terceiros. No ar. O ar que é respirado por terceiros. Ou eu emito barulho, ou o Estado mesmo acaba me gerando externalidades, situações que eu aproveito, como as estradas que levam os meus funcionários em uma fábrica, eu me beneficio desse bem público para conduzir meus... Isso, e se daí vem uma decisão, por exemplo, e manda fechar a fábrica, ela vai retirar as externalidades negativas, mas também as positivas, né, que acompanharam aquele processo. Sim. Então, isso é a grande relevância do estudo do Ronald Coase, né, quando ele trabalha a barganha, e aparecem esses exemplos todos, para chamar a atenção de que deve ser ponderados os dois lados da questão, tanto as externalidades positivas quanto negativas, preponderando aquela externalidade que possa beneficiar o maior número possível de pessoas, né? Aí vale a ideia do grupo, do tamanho do grupo beneficiado por. E eu vou concluir por aqui e espero ter trazido alguns temas para reflexão, né, de todos nós aqui. E, de novo, ressaltando a importância de se conhecer melhor, de se trabalhar essas alterações da LINDB. E, a mim, como todo, me parece que o que veio nessas informações que decorrem da LINDB, elas são informações tendentes a melhorar o nosso ambiente, eu acredito. Mas dificultam a vida de todos nós, com certeza, dificultam. Mas o resultado que virá daqui, no decorrer do tempo, é um resultado que, acho eu, vai compensar toda essa dificuldade que nós, que passamos pelos períodos de transição, mais do que outros, teremos que nos deparar com. Mais uma vez, agradecendo a oportunidade, fico à disposição para a gente conversar. Obrigada.